Olá, meu nome é Douglas, eu sou consultor financeiro e operacional e hoje eu vou mostrar para vocês alguns programas de planilha que são gratuitos para você usar no seu negócio. As planilhas, para quem está iniciando o negócio, é fundamental. Então, ela vai te dar controle financeiro, ela vai automatizar algumas contas, dá para você fazer cadastro de clientes, colocar suas vendas, fazer análise de faturamento, diversas coisas, tá? Mas antes a gente precisa entender como abrir essas planilhas, né? E nos vídeos posteriores eu vou ensinar a montar uma planilha para a gente saber o nosso faturamento, tá? É, hoje, o mais utilizado hoje o programa é o Excel, tá? Que é o da Microsoft. Então, se você buscar vagas de emprego, você vai ver que geralmente todas as vagas têm perguntando qual que é o seu nível de Excel, tá? Então é qual que é o seu nível de entendimento com planilhas, tá? Então isso é super importante, tá? Isso hoje é imprescindível você souber planilha para abrir o seu negócio para fazer as suas análises, tá? E aí o que a gente vai, eu vou mostrar para vocês hoje são alguns programas gratuitos que funcionam online ou offline, ou seja, com internet ou sem internet. O que você precisa saber antes da gente começar e eu mostrar para vocês os programas? São 100% gratuitos, que eu já falei. Alguns você não precisa nem instalar no seu computador, tá? Todos eles vão abrir arquivos do Excel, então se algum fornecedor ou algum cliente mandar algum arquivo Excel, você vai conseguir abrir, tá? Mesmo não tendo utilizado o Excel, tá? E você não vai precisar de um computador super potente, até porque você não precisa nem instalar algumas dessas opções, tá? Mas aquele notebook do vídeo anterior que nós fizemos, se você quiser instalar o programa que eu vou indicar, você vai conseguir, porque ele é super leve, ele vai funcionar nele, ou até mesmo aquele computador antigo que a gente vai fazer um vídeo bônus mostrando como instalar o Linux. Aí eu posso ensinar também como instalar o LibreOffice, que vai ser o programa que a gente vai utilizar aqui hoje. Tá? E quais são as três melhores opções? O LibreOffice que eu falei agora, né? O Google Sheets e o próprio Excel, tá? Só que o Excel, vamos falar um pouco aqui, o Excel ele é online, tá? Para ser o gratuito, ele é online. Ele vai vir só com as funcionalidades básicas, tá? Mas ele é o Excel. Então, você vai ter o mesmo layout do Excel de aplicativo que o pessoal usa no computador, tá? Ele vai salvar automaticamente na nuvem, né? A nuvem é como se fosse um computador que a gente acessa pela internet lá da Microsoft. Então, ele já vai salvar automaticamente. Então, se você fechar a janela ou cair a internet, esse arquivo você não vai perder ele. Ele tem aplicativo para o celular, tá? E para as funções básicas ele é 100% gratuito, tá? E para quem está começando, acho que para a maioria das planilhas ele vai funcionar muito bem. Só se tiver uma muito complicada, que utilize muita macro, query, mas aí são funcionalidades mais avançadas. Então vamos abrir ele aqui para dar uma olhada, quem não conhece. Então aqui é o Excel, tá? Então essa tela aqui nada mais é do que o Excel que a gente tem no computador. Tá? Então ele vai dar todas as funcionalidades de edição, de texto, de coloração, de colocar alinhamento, de você selecionar qual que é o formato do que a gente vai utilizar. Então ele tem as principais funcionalidades, tá? E aqui é a grade, né, onde a gente vai usar a nossa planilha. A planilha são geralmente a gente utiliza linhas e colunas, tá? Então a gente pode montar um cadastro de cliente simples, colocando o código de cliente. eh, Aqui seriam as características, né, que a gente coloca na coluna, e as linhas seriam os dados que a gente colocaria. Então, o nome do cliente, por exemplo, o telefone dele. Então, aqui são as características da nossa planilha, tá? Então, cliente, telefone, e aqui nas linhas seriam os dados, né? O nome do cliente, telefone e assim por diante, tá? Então, geralmente a gente constrói uma planilha dessa forma, tá? Mas aqui é o Excel, né? Só para vocês terem uma visão, o que que é uma planilha.
e ele só funciona online, tá? Então, se por acaso você não tiver internet, ele não vai funcionar, porque você entra no navegador. No caso aqui, eu estou utilizando o Chrome, tá? Você pode usar qualquer navegador que você utiliza, aqui eu utilizo como padrão Chrome, tá? Ou baixar na Play Store ou na Apple Store o Excel, tá? Então, esse é o primeiro programa, que é o Excel mesmo, online, tá? Então ele é mais ele é o programa mais utilizado hoje em dia pelas companhias, tá? O LibreOffice Calc, que seria calculador, né, de calculadora, né? Ele é offline, então ele não precisa de internet. Ele é open source, o que significa que ele é gratuito, tá? E ele tem uma comunidade que vai atualizando ele, tá? Se tiver algumas ferramentas novas, então eles vão atualizando. Ele funciona tanto no Windows como no Linux, tá? Ele por enquanto não tem aplicativo para o celular, tá? Ele é 100% gratuito e ele precisa salvar manualmente. Então você precisa salvar ele no seu computador, tá bom? Então o LibreOffice, deixa eu mostrar aqui. Você pode baixar ele aqui, ó. Deixa eu aqui, eu já tinha uma aba. Então o LibreOffice é libreoffice.org, tá? Você vai colocar no Google LibreOffice aqui, já vai te mandar para a tela correta, tá? Então o LibreOffice, ele são vários aplicativos dentro dele. Então você vai ter como se fosse o Word, né, que é um formatador de texto, né, que é aqui no caso ele chama de Writer, tá? Que aqui você pode fazer textos, criar relatórios, tá? Então tem outras ferramentas. O que a gente vai usar é esse Calc, tá? Então na hora que você baixar, ele já vai aparecer, ele vai trazer todas as suítes. Se você quiser, você pode instalar só o Calc, tá? Que é da planilha, a ferramenta de planilha deles, tá? Mas tem outros, tá vendo? Ó, como de apresentação, de desenho, tá? Isso aqui acho que é de tabela de dados, tem até de matemática aqui, tá? Então, e aqui também você tem o guia. Se você clicar aqui, ele vai ter um guia, que aí ele te mostra como funciona. Então, ele é bem tranquilo. A aparência dele é como se fosse a do. Tá vendo? Ó, a carinha dele é basicamente a mesma do Excel, tá? Pode ser que tenha algumas funcionalidades que sejam em locais diferentes, mas ele funciona muito bem. Ele é leve, então ele funciona muito bem. Tá? Agora o próximo é o Google Sheets, tá? Que é a planilha do Google. Você consegue utilizar ele tanto online como offline. Mas para você usar offline, você tem que ativar uma opção, tá? Então quando você vai trabalhar na planilha, você tem que ativar essa opção. Então você precisa ter a internet para você habilitar essa opção offline. Aí depois você, caso a internet caia, você continua fazendo e aí ele vai salvar. Ele salva automaticamente também, mas quando você estiver offline, ele só vai salvar quando a internet voltar, tá bom? Ele também tem aplicativo no celular, então se você tem um Android, ele já tem, provavelmente já tem instalado no seu celular, e ele é gratuito, tá? E bom, o bom do Google é que a planilha, esse programa de planilhas, ele vai se conectar com todos os serviços da Google, tá? Então, se você já utiliza alguma outra funcionalidade do Google, como formulário, é, ele já se conecta direto com o Google Sheets, tá bom? Deixa eu mostrar a cara dele aqui para vocês verem que não tem muita diferença. Ó, tá vendo? Ó, é uma planilha normal, com coluna, linhas. O que vai mudar é as ferramentas que estão aqui. Tem algumas que tem a mesma do Excel, outras que não. Tá? Então aqui tem as ferramentas, você criar os dados, como você quer formatar a planilha, dá para você inserir células, linha, colunas. Basicamente é a mesma. Para quem está começando, não vai sentir diferença alguma, tá? Então, para você habilitar ele aqui está online, tá? Então você está no meu navegador. Para você habilitar, você pode vir aqui em arquivos, tornar disponível offline. E aí ele já fica disponível. Tá vendo? Ó? Ele já está disponível offline aqui para gente. Então, se cair internet, a gente consegue utilizar ele. Tá? Então vamos voltar aqui. E aqui eu fiz uma tabelinha para a gente, qual programa a gente escolher, tá? Então, se você quer acessar de qualquer lugar,
na sua casa, do seu trabalho, do seu celular, tanto online como offline, a escolha é o Google Sheets, tá? Se você tem um computador antigo ou usa um Linux e não tem internet sempre, e você quer trabalhar com as planilhas, fazer análise sem internet, você vai ter que baixar o LibreOffice, tá? Porque aí você, se você quiser controlar todas as planilhas, que fiquem todas no seu computador, que você não queira colocar na nuvem, você utiliza o LibreOffice, tá? Porque aí toda a informação vai ficar no seu computador, tá? Se você já está acostumado com o Excel e tem internet sempre, o Excel Online seria a melhor forma, tá? Então, o que eu recomendo é testar primeiro o Google, tá? E o Excel, que você não precisa instalar nada no computador, e ver qual que você adapta melhor. Ah, eu prefiro o Excel porque a barra de ferramentas é mais simples para mim. Ah, eu prefiro o Google Sheets porque é preferência, tá? Os dois vão fazer a mesma coisa, principalmente agora no nível básico, intermediário. Os dois vão dar conta, tá? Aí quando você virar um usuário mais avançado de planilha, aí sim vão ter diferenças maiores, né? Que aí você vai querer utilizar um ou outro, tá? E se você não tem internet, se você quer trabalhar nas planilhas, quer trabalhar no computador sem internet, aí você vai ter que trabalhar com o LibreOffice, tá? Mas é assim, é tranquilo para você instalar ele no seu computador. A gente fez a videoaula passada de como utilizar a IA, né, como ferramenta. A IA ela vai te dar o passo a passo de como instalar ele, até baixar ele. Então é só você marcar o nome, né? Anota o nome do programa, que é o LibreOffice, e você vai conseguir instalar no seu computador, tá? Então, assim, o melhor é o que você se adaptar melhor. O melhor é o que se adapta melhor na sua realidade, tá? No meu caso, eu utilizo o Excel, só que eu comprei ele, tá? Então eu tenho uma licença do Excel porque eu gosto de deixar tudo no meu computador, tá? E aí o da nuvem eu organizo separado, o que vai para a nuvem, o que fica no meu computador. Então geralmente eu faço isso com os dados mais sensíveis, eu geralmente não deixo na nuvem, deixo guardado em outro lugar. Então eu me organizo melhor assim, mas eu me organizo melhor assim. Tem outras pessoas que preferem utilizar só um online, acha mais fácil, acha mais prático, você acessa em qualquer lugar. No meu caso, por exemplo, se eu for pegar no celular, já não é tão, não tá mais simples, eu tenho que procurar, é um pouco mais demorado, né? Mas como eu só utilizo o computador para usar planilha, eu tenho dificuldade de utilizar a planilha no celular, então para mim eu teoricamente usaria mais o LibreOffice, tá? Mas nada me impede depois de usar o Google também, porque o Google também abre as planilhas, tá? Ou o Excel online, se eu precisar, tá? Então, vê o que você se adapta melhor, porque você se adaptando melhor com determinada ferramenta vai ser mais produtivo para você, tá bom? E é isso. Por hoje é só. A gente nos próximos vídeos eu vou passar para vocês como criar uma planilha, como fazer uma planilha simples, tá? Para a gente começar, para vocês começarem. Se vocês quiserem também procurar tutoriais, tem um monte de tutoriais básicos na internet, principalmente no YouTube, tá? Então eu queria agradecer a vocês que ficaram até o final. É, minhas redes sociais estão aqui. Todo o material, esse material que eu te passei aqui do PowerPoint vai estar com um link para você baixar aqui na descrição, tá? Se inscreva no canal, dê o joinha ou like, né? Caso você tenha gostado desse vídeo. E muito obrigado. Até o próximo.